Olá pessoal, aqui é o professor Ari e nesse pequeno vídeo vamos dar início ao nosso estudo do conteúdo envolvendo variáveis complexas e mais especificamente números complexos. Então a gente vai começar o estudo das variáveis complexas, funções de variáveis complexas, através, obviamente, dos números complexos. Então esse vídeo vai ser curto e eu vou chamar ele de vídeo de aquecimento, um vídeo warm-up. E a intenção é iniciar a discussão que vai prosseguir envolvendo a construção do corpo dos números complexos, ok? Nas aulas presenciais eu costumo fazer essa discussão envolvendo sempre os alunos. Na primeira aula a gente teve a aula presencial e alguns devem lembrar disso. Os alunos que não estiveram nessa aula não vão saber, obviamente, mas vão ter agora a oportunidade de discutir isso também. Então aqui eu quero começar exatamente com essa pergunta: o que é um número complexo? Tá? Então essa pergunta aqui eu inicio o trabalho todo com ela. Então quando a gente faz essa pergunta para os alunos na universidade, em geral eles já têm uma noção, mesmo que seja pouca, né, através do ensino médio ou algum estudo que fez complementar, ou até mesmo na universidade, teve algum contato com os números complexos. Então eu sempre pergunto: o que é um número complexo para você? Para o aluno, o que é um número complexo? E essa pergunta geralmente é respondida da seguinte forma: bom, um número complexo é um número da forma z igual a A mais BI, onde A é um número real, B também é um número real, e esse I é o que se chama a unidade imaginária, que é apresentada dessa forma: a raiz quadrada de menos 1. Então essa é a definição canônica sempre que se inicia o estudo de números complexos. Bom, mas aí começam os problemas, porque quando você pergunta o que significa dizer I igual a raiz de menos 1, raiz quadrada de menos 1, o que significa isso? Então quando se faz a pergunta, geralmente todos ficam calados, né? Não sabe exatamente o que significa isso. E essa abordagem histórica, né, tradicional dos números complexos, ela fica um tanto quanto estranha, porque você não consegue responder o que significa isso daqui, tá? Bom, às vezes alguns alunos dizem: é um número tal que elevado ao quadrado dá menos 1. Bom, essencialmente só fez trocar 6 por meia dúzia, não resolveu muita coisa. Qual o problema? O problema é que você sabe dos estudos todos que se fez de matemática até chegar nesse momento, que não existe um número no contexto dos números reais, um número cujo quadrado dê um número negativo. Então não vai existir um número real, tal que elevado ao quadrado é menos 1. Nem muito menos faz sentido raiz quadrada de números negativos. Isso se aprende desde o ensino fundamental, quando começa a ter contato com raiz quadrada. Então, uma das primeiras coisas que os professores sempre falam, né, ensinam para os alunos, desde o ensino fundamental, é que você só extrai raiz quadrada de números positivos ou do zero. Número negativo é proibido extrair raiz quadrada. Então, depois de tanto tempo estudando matemática, como é que você chega com
coisas aqui, raiz quadrada e um número negativo, ou então um número tal que elevado ao quadrado é igual a menos 1. Então a coisa fica sem sentido, ok? E aí, se você não sabe explicar isso, então a rigor, isso daqui também perde um pouco o sentido. O número complexo definido dessa forma, como sendo números da forma A mais BI, onde A é um número real, B é um número real e essa unidade imaginária, fica sem sentido. Tudo bem, você até faz contas, aprende a fazer as contas, mas na prática você não sabe muito bem o que está fazendo, não. Você só está repetindo o que estão passando para você repetir, você está fazendo e está dando certo e vai e segue em frente. Mas é chegado um momento, e esse no caso da disciplina de variáveis complexas, esse é o momento, vai chegar um momento que você precisa ter muito bem definido o que significa isso, tá? Vejam que se você não sabe explicar o que é essa tal de unidade imaginária, então como é que daqui você vai pegar um número real B e multiplicar B vezes I? Como é que você vai multiplicar um número real, que é uma coisa que você já conhece razoavelmente bem, e multiplicar por um objeto que você não sabe o que é? Como é que é essa multiplicação? Você vai pegar um número e multiplicar por o quê? Por uma função, por uma matriz, por um vetor? Ou você vai pegar um número e multiplicar por alguma coisa mais estranha? Então, resumindo, o que significa essa multiplicação? Então, se você não sabe esclarecer o que é a unidade imaginária, muito menos você vai saber esclarecer o que significa essa multiplicação. B vezes I. E aí, além disso, agora tem mais uma soma. Então, você vai pegar um número real A, somar com uma coisa, que é B vezes I, e que você não sabe explicar o que é. Então, como é que você vai explicar essa operação aqui? A mais B vezes I. Quando você não sabe o que significa isso, aí você vai pegar e vai somar com um número real. Então, veja, tudo fica sem muito sentido. Você está fazendo contas com coisas que você não sabe o que é. Você não sabe o que é a unidade imaginária. Você não sabe o que é essa multiplicação, B vezes I também. E você não vai saber o que é essa soma, A mais B vezes I. Então você não consegue esclarecer nada disso. Tá? Então, para um determinado nível de estudo, tudo bem, você faz, segue as regras e vai fazendo, elas vão dando certo e você vai sendo aprovado e segue em frente. Mas, como eu falei, tem que chegar um momento que você precisa ter as coisas muito bem construídas, muito bem definidas, muito bem estabelecidas. E para essa disciplina de variáveis complexas, que a gente vai fazer cálculo, como eu expliquei no primeiro vídeo, a gente vai fazer cálculo com funções de duas variáveis, tá? Só que com a estrutura dos números complexos, envolvendo a estrutura dos números complexos. Então a gente não pode fazer cálculo, estudar limite, estudar continuidade, estudar derivadas, estudar integral, estudar séries, com funções, com uma coisa começando que a gente não tem a menor ideia do que significa. Então, veja, se a gente não consegue esclarecer isso, tudo bem, as contas podem até funcionar, mas se alguém chegar aí para você e fizer uma pergunta básica como essa, mas o que é um número complexo? Você vai simplesmente repetir o que você ouviu, né, a vida inteira estudando números complexos, mas não vai ter uma noção muito clara do que está fazendo. E aí a pessoa vai perguntar, bom, mas se você não sabe o que é um número complexo, como é que você vai fazer cálculo envolvendo funções cujos argumentos e os valores são números complexos? Então as coisas ficam muito perdidas. Então, em matemática não é assim. Matemática
tem que ter o seu formalismo, o seu rigor. A gente não pode fazer contas com coisas que não estão bem definidas, ok? Então, nossa primeira tarefa aqui, no processo de construção do corpo dos números complexos, vai ser exatamente responder essa pergunta aqui de uma forma bem precisa e que seja útil para os nossos propósitos. Os nossos propósitos são fazer cálculo com funções de variáveis complexas. Então, no vídeo seguinte, eu vou fazer vou iniciar o processo de construção do corpo dos números complexos, e aí tudo isso que eu comentei aqui, que por enquanto está muito vago, tudo isso que eu comentei vai aos poucos ficar mais claro, até que fique bem claro e bem enraizado na mente dos estudantes. Bom, esse vídeo é só para isso mesmo, é só para um aquecimento, para iniciar o assunto. Então, eu sugiro que vocês pensem em tudo que eu falei aqui. Quem esteve na primeira aula, na aula presencial, já sabe dessa discussão. Quem não esteve, pense no que eu estou falando aqui, pegue lápis e papel e rabisque, faça rascunhos para tentar entender o que eu estou falando, para se convencer dessas dúvidas todas. E aí no vídeo seguinte a gente começa todo o processo de esclarecimento de tudo isso. Então é recomendável que antes de seguir para o vídeo seguinte, você pare e pense bem sobre tudo que foi questionado nesse vídeo aqui. Então é isso, e até o próximo vídeo.